Olá, professora. Eu sou o João Francisco do 2º B de Agropecuária e eu e meu grupo vamos falar sobre o simbolismo. Fazem parte desse grupo também o João Vitor Amaral, a Priscila Tran e o Gabriel Mundo. Os temas abordados nesse trabalho são o contexto histórico do simbolismo, as suas principais características, os principais autores e obras e a lírica simbolista de Cruz de Souza. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do simbolismo. Ele surgiu na França no finalzinho do século XIX e era um momento de aceleração industrial e que o capitalismo estava se fortalecendo muito, principalmente pela Alemanha. O capitalismo gerou muita desigualdade social, porque antes não era assim, né? E daí eles ficaram meio... E é isso. Daí tava tendo muita inovação no campo e eles chamavam isso de evolução porque eles estavam usando agora energia elétrica e componentes químicos, tipo implantação em campos, essas coisas. E nessa época também estava tendo a fragmentação da Ásia e fragmentação da África. Isso gerou a Primeira Guerra Mundial, essas coisas aí que eu disse. Tipo o capitalismo e a fragmentação da África e da Ásia. Gerou a Primeira Guerra Mundial lá, que todo mundo já sabe. E o movimento simbolismo, queria quebrar essas correntes materiais, racionalistas, materialistas e apoiar a população que estava meio que na margem desse processo de avanço e de avanço tecnológico e científico. Olá, meu nome é João Victor e eu vim apresentar um pouco sobre simbolismo. Bom, simbolismo foi um movimento muito marcado pela subjetividade e musicalidade. As principais características desse movimento são elementos místicos, transcendentais, subjetividade e musicalidade, como eu já disse, e muitas figuras de linguagem, como por exemplo a sinestesia. Muitas dessas características que eu mencionei agora fazem muita referência a obras literárias. Porém, o estilo desse movimento também foi bastante usado em obras plásticas, em artes plásticas, e bastante em teatros também. Bom, isso tudo refere bastante aos escritores da época, os escritores simbolistas. E, bom, vamos a outras características bastante relevantes também sobre o simbolismo, que eram a constante aproximação entre a música e a poesia, a utilização de recursos literários, como, por exemplo, a aliteração, repetição de um fonema, né? Um caráter mais individualista, era mais caráter de um para cada, entendeu? Com cada sua arte. Uma oposição ao racionalismo, materialismo e ao cientificismo, era uma coisa mais ficção mesmo, né? Uma coisa mais ficcionada. Tinha bastante fantasias e mistérios, desconsiderando totalmente o realismo e o naturalismo. Tinha muito misticismo, religiosidade, sublimação, como eu já disse. Tinha ampla valorização da amplitude humana, distanciamento das questões sociais geralmente abordadas no naturalismo, valorização do inconsciente e do consciente humano, rompendo com as barreiras impostas pela racionalidade. Bom, podemos ver com essas características que é um movimento muito irreal, como eu disse, é um movimento muito mais de ficção, e era uma coisa mais para levar para a magia, para o misticismo, para a religião, né? É mais para uma coisa de fé, para uma coisa de realidade mesmo. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre as principais características do movimento. Obrigado. Sou a Priscila Tran, do 2º ano B de Agropecuária, e eu vou falar sobre os principais autores e as principais obras. Nós vamos começar com Cruz de Souza. Ele era brasileiro e suas obras são Tropos e Fantasias, Missal e Broquéis, Evocações, que era uma prosa, Faróis, Últimos Sonetos. Ele também tem o Eugênio de Castro, que ele era português, e suas obras são O Aristo, Horas, Silva e Interlúdio.
e tem o Alfonso de Guimarães, brasileiro, que suas obras são Kyriale, Câmara Ardente, Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística, Palvrelire, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, que ficou depois conhecido como Títulos Poesias, e Mendigos, que era uma prosa. E também tem o Camilo Peçanha, que ele era português e sua obra era Clepsydra. Bom, Cruz de Souza ele foi um escritor responsável por inaugurar o simbolismo no Brasil e ele usava nas suas obras uma linguagem subjetiva, que era vaga e imprecisa, com mais sugestões ao invés de objetividade, a predominância de substantivos abstratos e adjetivos e o uso frequente de figuras de linguagem como a metáfora, a comparação, a literação, a assonância e a sinestesia. O conteúdo das suas obras tinha temáticas ligadas ao misticismo, à religiosidade, expressão de estados mentais, tons pessimistas que expressavam a dor do lírico, o interesse por temas como mistério, a noite, a morte, e também a visão de um mundo antirracionalista e antimaterialista. Algumas peculiaridades de algumas das suas obras era a profundidade filosófica, a angústia, uma certa obsessão pela cor branca que era muitas vezes citada, e temas como a pobreza e o preconceito, e também a morbidez. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o simbolismo, e eu espero que a senhora tenha gostado.